pessoal, está no ar mais um Pietra na TV. Esse é um espaço leve, jovem e cheio de histórias, feito para inspirar você que está aí do outro lado da telinha. E bom, para quem me acompanha sabe que eu sou completamente apaixonada pela nossa cidade. E é sempre um prazer receber convidados que também respiram Brasília, valorizam nossa cultura e mostram ao mundo o quanto a nossa capital é especial. E o convidado de hoje literalmente vive Brasília todos os dias. Recebo hoje Daniel Zucco. Ele que é turismólogo, jornalista, fotógrafo, músico, mestre em marketing e um verdadeiro embaixador da nossa capital. Com mais de 20 anos de carreira, criou o projeto Minha Brasília em 2013 e desde então usa suas redes sociais para defender, exaltar e contar histórias do nosso quadradinho. Atualmente, apresenta a série Entre Asas e Eixos da TV Globo Brasília e também é autor de livros, ilustrador e criador do jogo Quiz Minha Brasília. Daniel Zucco, seja muito bem-vindo ao Pietra na TV. Muito obrigado. Um prazer te receber. Prazer meu. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. Pessoal, e antes de começar o bate-papo, roda o VT pra gente conhecer um pouquinho da história do Daniel Zucco. Meu nome é Daniel Márcio Barreto Amador, nasci em Brasília, no Hospital das Forças Armadas, sou brasiliense, jornalista e turismólogo e candango. Eu nasci no início de 1980 e com 15 dias de idade minha família toda, a gente se mudou para Belém do Pará. Então essa primeira infância, né, esse primeiro momento de vida, as minhas lembranças de Brasília são lembranças dos meus avós, que a gente vinha aqui passar férias na casa dos meus avós paternos, que moravam aqui em Brasília. Com 6 anos de idade a gente voltou para cá e aí eu começo a ter as primeiras lembranças, obviamente, do Parque Analídio. Eu acho que todo mundo se lembra do parque, do foguetinho. Mas só que a minha lembrança do Parque Analídio era um pouco além do foguetinho. Eu gosto da tartaruga, não sei se ela é de cimento, sei lá. Tem até hoje lá, não serve para nada, mas era mó legal quando era criança subir naquela tartaruguinha. E lembro que tinha um escorrega que não existe mais. Era um escorrega de metal, a parte que escorrega era de metal e era triângulo, assim, era enorme, pelo menos parecia enorme para mim, era dificílimo de subir. E eu lembro que eu morava no início da Zanorte e uns 8 anos, 7 anos, morava no início da Zanorte e a gente ia, cara, uma gangue de crianças, sei lá, umas 20 crianças, a gente saía da quadra a pé e ia no Conjunto Nacional tomar sorvete da Cogumelos. E eu lembro que era uma época que só existia o Conjunto Park Shopping, o Brasília Shopping, que a gente está gravando, não existia ainda, Pátio Brasil, Iguatemi, nenhum desses, eram só os dois. Aí, de 9 para 10 anos, meu pai foi transferido novamente e a gente retorna para Brasília já no final da minha adolescência, já prestes a entrar na faculdade. E aí o vínculo com Brasília se torna realmente importante. Até então era um vínculo teórico. Por que teórico? Quando eu tinha 9 anos, antes de ir embora de novo, fazendo a 4ª série, na época, eu estudava na Escola Classe 102 Norte. Fazia a 4ª série. E eu lembro que uma das matérias era história do DF, né? História de Brasília. E eu lembro que a gente foi em todos os museus, foi no recém-inaugurado Panteão, isso foi em 89, né? Foi no recém-inaugurado Panteão, foi no Museu da Cidade, foi no Congresso, foi no Palácio Planalto. E eu lembro, cara, eu lembro perfeitamente nessas aulas, eu parar e pensar, caramba, essa é a minha cidade. Eu acho que ali foi plantada uma semente, sabe? Tipo, Brasília é um lugar especial. Foi naquele lugar ali, naquele momento. É super clichê falar do céu de Brasília. Todo mundo
nessa série aqui já falou do céu de Brasília, mas é um céu sem igual, assim. Ah, céu é céu. Não é. Quem fala que céu é tudo igual, que céu, nunca veio em Brasília. Um céu lilás, um céu rosa, um céu azul mais escuro, um azul mais claro, mais amarelão, laranja, vermelho. Às vezes todas as cores juntas no mesmo pôr do sol, no mesmo nascer do sol. Quando eu estou muito chateado, assim, quem me conhece sabe, quando eu estou muito chateado, estou rebelde, eu quase sempre pego o carro e vou pro Congresso, nas Palmeiras. Sento ali embaixo e espero passar. O nome dessa série, 60 Candangos, e no Minha Brasília a gente sempre usa candango. Candango não é quem construiu Brasília. Quem disse que Brasília está pronta? Há 60 anos a gente está construindo Brasília. Claro que tiveram os primeiros candangos que botaram Brasília de pé. Mas desde então temos nós que estamos construindo Brasília socialmente, construindo culturalmente. E vira e mexe aparece alguém falando, respeitem os candangos, quem construiu a cidade. Mas se considerar candango, ser candango hoje em dia é o máximo respeito. É a máxima reverência a esses caras que vieram do Brasil inteiro, do nada, num pau de arara em cima do lombo de um jegue e vieram parar aqui para construir a minha cidade. Eu me sinto como se eu dissesse para cada um deles, fica tranquilo que está em boas mãos. Brasília me deu a vida por 3 vezes. Eu quase morri por 2 vezes. E nas 2 vezes que eu quase morri, foi em Brasília que eu fui curado, digamos assim. Então Brasília me deu a vida 3 vezes. Quando eu nasci, essas 2. Brasília me deu os meus amigos, Brasília me deu meu trabalho, Brasília me deu a pessoa que eu mais amo no planeta. Brasília me deu um motivo para criar, me deu um nome, 2 livros, um programa, me ensinou um monte de coisa. Brasília, cara. As minhas referências estão todas aqui. Todas. Referências pessoais, familiares, profissionais, sentimentais. As minhas referências estão todas aqui. Brasília é foda. Daniel, depois desse vídeo lindo, pra começar, quem é Daniel Zucco fora das redes sociais e da TV? Que pergunta difícil. Porque normalmente quando pergunta quem é você, a gente acaba falando o que a gente faz. Ah, Sim. sou jornalista. Não, isso não sou eu, isso é a minha profissão. É eu sou brasiliense. Não, isso não sou eu, isso é onde eu nasci. Eu diria que eu sou alguém em eterno conflito com tudo que eu já fiz em relação com tudo que eu poderia ter feito e por algum motivo eu não fiz. Isso vale para as questões profissionais, para as questões pessoais, para as questões espirituais principalmente. Acho que eu sou alguém em busca de ser melhor todos os dias. E quando nasceu essa paixão tão grande por Brasília? Então, eu nasci aqui, né? Eu tenho Brasília tatuada no meu corpo algumas vezes, Muito né? legal. Eu nasci aqui e uma vez quando eu entrevistei, o Minha Brasília começou como um programa de entrevistas dentro de um carro chamado Brasília. Se você, meu amigo, Brasília amarela. não conhece este carro chamado Brasília, é um Volkswagen, um carro que parou de ser fabricado em 82, por isso que se chama Minha Brasília, o canal, né? É em referência ao carro, muita gente acha que eu estou dizendo que a cidade é minha, não, o carro é meu, né? Minha Brasília. E começou assim. E quando eu entrevistei o Dado Villa-Lobos, no Minha Brasília, que é o guitarrista da Legião Urbana, Nossa, ele que falou, legal. ele é filho de diplomatas, e ele disse, filho de diplomata não tem lugar, não tem raiz. E ele falou, mas porque fica se mudando, né? Sim. E não tem amigo de infância. E ele falou, mas Brasília é a minha raiz, é aqui que é a minha casa. Eu posso morar fora o tempo todo,
Mas quando eu venho para Brasília, eu estou em casa. E por algum motivo, isso fez muito significado para mim, por algum motivo não. Meu pai é militar e militar também tem isso. A cada 2 anos, desde que eu nasci, a gente se mudava de cidade. Então eu não tenho amigo de infância. Não tem, porque na minha rua, quando eu cresci, não tem minha rua, não tem minha quadra que eu cresci. Eu morei em sabe-se lá quantas quadras em Brasília, sabe lá em quantas ruas pelo Brasil. Então, mas eu nasci em Brasília e meus pais, eu acho que intuitivamente plantaram isso na gente, em mim e nos meus irmãos, de que a gente é de Brasília, você nasceu nesse lugar. E a gente sempre voltava para cá, morava em algumas cidades, voltava, morava em outras, voltava. E eu acho que eu fui criando essa raiz com Brasília assim. E aí, fora isso, quando você começa a se interessar pela história da cidade, pela estrutura da cidade, pela genialidade da cidade, né? Genialidade da cidade a partir dos caras que construíram. Sim. Não só quem construiu botando a mão na massa mesmo, fazendo a argamassa, empilhando tijolo, mas os caras que pensaram Brasília. Com certeza. Uma vez, Darcy Ribeiro falou que Deus estava muito feliz quando juntou JK, Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro na mesma época, no mesmo lugar. E eu acho que é isso. Então, quando eu penso em Brasília, eu penso nessa loucura que foi, nessa epopeia que foi Brasília. Se Brasília tivesse sido construída há 3.000 anos, a nossa história estaria na Bíblia. Sim. Sabe? A epopeia do povo e que vai e constrói. Eu acho que estaria mesmo. Então, é inevitável não amar Brasília, não olhar para a cidade e falar, cara, que lugar espetacular, diferente de qualquer coisa. E única, genial, né? É genial. É mesmo. A ideia do céu, a ideia aqui nas fotos, aqui você vê o que mais tem é céu. Os né? monumentos, é linda. É impossível não amar Brasília. Com certeza. E você imaginava que Minha Brasília ia tomar uma proporção tão grande assim? De forma alguma. Quando eu pensei em fazer o Minha Brasília, eu já tinha uma produtora. Isso foi lá em 2013, abri minha produtora em 2011. Só que produtora, normalmente você faz o trabalho dos outros. Sim. Né? Te contratam para fazer um comercial, para fazer um programa, um documentário. Estou fazendo o trabalho dos outros. E em algum momento eu falei, poxa, eu queria usar a minha estrutura para fazer alguma coisa para mim. Alguma coisa que tenha significado pessoal. E eu não sabia o quê. Como jornalista, eu sempre tive algum destaque, né? Algum mérito como fazendo entrevistas. Eu sempre trabalhei em TV e eu sempre fui bom, não sei se bom, né? Mas sempre tive algum destaque fazendo entrevistas. Então eu pensei, eu quero fazer um programa de entrevistas. Não sabia o quê. Eu não sabia o quê. E estava lá pensando, mas como é que eu posso fazer? Será que no estúdio? Será que... Não sei. E um dia, vendo um álbum de fotografia na casa dos meus pais, folheando o álbum de fotografia, para você que não sabe, antigamente as fotografias eram impressas num papel e você colocava num álbum, né? E você tirava a foto da câmera e não podia ver se ficou boa, apagar e fazer outra, era aquela. Minha família tem muitos mesmo. E aí me deparei com uma foto de 1983, eu tinha 3 anos de idade nessa época, em que tem eu e meus 2 irmãos sentados no teto de uma Brasília, do carro, que era o carro do meu pai à época, com meu pai do lado, em frente ao Congresso Nacional. Quando eu vi essa foto, a ideia se fechou na hora. Falei, por que não fazer um programa dentro de uma Brasília, do carro que é um carro clássico, é um carro raro de se ver na rua. Com certeza. Rodando por Brasília, falando de Brasília. E aí eu fui atrás de comprar o carro, de fazer pesquisa, que tipo de câmera ia usar, que tipo de microfone, esse monte de coisa. E um ano depois, Minha Brasília estreava em setembro de 2013. E deu muito certo. Espero que sim, porque quando começou a acontecer, eu acho que foi uma ideia tão inusitada, e por incrível que pareça esse inusitado, porque era uma ideia possível há pelo menos 40 anos. O carro, a cidade Brasília existe desde 1960. Sim. O carro Brasília existe desde 1973. Isso foi em 2013, ou seja, 40 anos. Câmeras, microfones, gente interessante existe há mais de 100 anos. Gente interessante existe há, sei lá, centenas de milhares de anos. Então, esse programa era possível de ser feito desde 1973, quando o carro passou a existir. E nunca ninguém tinha tido essa ideia.
Foi revolucionário. Nunca ninguém tinha juntado todos esses elementos numa ideia que era possível há 4 décadas. Quando aconteceu, acho que chamou atenção. E o programa estreou em setembro de 2013, em abril de 2014 a gente teve uma temporada na Globo. A gente passava dentro do DFTV de sábado. Legal. E o programa tinha 6 meses de existência. E a gente já estava numa TV aberta. Sucesso. Né? Então eu acho que foi por esse inusitado de uma ideia simples, talvez até óbvia, mas de tão próxima ninguém conseguia ver. Né? E por alguma inspiração, caiu, eu juntei esses elementos e fiz o programa. Daniel, e pro pessoal de casa que quiser assistir o programa, onde eles podem ver? No canal do Minha Brasília, no YouTube e nas redes sociais, @minhabrasilia. Se você colocar Minha Brasília, vai aparecer. Vai aparecer. Né? No YouTube, no TikTok, no Instagram, Facebook, Minha Brasília vai aparecer. E tem vários episódios, Tem muita coisa, vários episódios, tanto dentro do carro como nas outras séries que a gente faz também. Você citou o Entre As e Eixos na Globo. O Entre As e Eixos também tem, no YouTube, por exemplo, tem lá uma playlist só com vídeos curtos do Entre As e Eixos, porque essa série estreou no canal há 10 anos. E tem muito mais coisa, além do que foi para a TV, tem no canal também. E são vídeos de 4, 5 minutos que tem lá no YouTube. Então, todas as redes sociais, Minha Brasília. É isso aí, pessoal. Assistem. E Daniel, você percebeu que muita gente não tinha orgulho da cidade e resolveu mudar isso. Como foi esse momento? Quando a gente estreou com Minha Brasília, tinha 1 ou 2 outros perfis falando de Brasília. Quando estreou em 2013. Não era uma coisa... Hoje, quantos perfis existem? Tem muitos, inclusive o perfil do meu irmão, História de Brasília. Sim. O perfil do meu amigo Luiz, Visite, Sem Foco. Tem um monte de perfil legal falando de Brasília. Mas quando Minha Brasília estreou, não tinha praticamente nenhum. A gente foi muito pioneiro nisso. E começou, e como fotógrafo, eu aproveitava para divulgar minhas fotos. Eu queria fazer exposições, nunca tinha feito nenhuma. Depois do Minha Brasília, já fiz 5 exposições individuais, fora as coletivas, de fotografia. E foi ganhando o povo com isso. E o legal é que eu acho que era um sentimento muito latente, muito seminal. As pessoas sabiam, amavam Brasília, mas não sabiam que amavam Brasília, porque não tinha ninguém mostrando Brasília desse jeito. Sim. Se você for ver o noticiário normalmente falando alguma coisa ruim, quebrou não sei lá o quê, acidente não sei onde, coisa que não funciona. Então as pessoas tinham esse amor reprimido, literalmente, que só faltava alguém para falar bem. Quando a gente começou a falar bem de Brasília, mostrar os IPs, mostrar os monumentos, falar, cara, olha como isso é único, como isso é bonito. Né, de Brasília. Eu acho que aflorou, e eu acho não, tenho certeza que aflorou, e o resultado é, hoje, quantos perfis, quantas pessoas não falam bem de Brasília, coisa que há 15 anos, 13 anos, quando a gente começou, não tinha ninguém. Com certeza. E você também já trabalhou em rádio, TV, fotografia e música. Qual dessas áreas mais te conecta com Brasília? Cara, difícil, você está né? me perguntando o que é melhor, lasanha ou sorvete? São coisas tão diferentes que você não compara, né? Você não tem como comparar pizza com chocolate. Não tem, são coisas diferentes. Pior. Rádio, TV, música, fotografia são formas de se comunicar com o mundo muito diferentes, né? É querer comparar alemão com japonês. É verdade. Mas todas chegam no mesmo lugar. Então eu consigo me conectar com Brasília quando eu tiro foto. E olha que às vezes eu entro em crise, assim, tô com preguiça, não quero mais fotografar, eu entro em crise. Mas basta eu pegar minha câmera e tirar 2 fotos que eu falo, cara, isso é muito legal. Quando em TV você tem uma amplitude maior, você atinge mais gente, né? Com certeza. Então você tem um retorno mais rápido, é mais fácil mensurar. Rádio também, rádio normalmente é ao vivo, e você está ali batendo um papo ao vivo, e tem o retorno no WhatsApp ao vivo, é mais fácil de mensurar. Fotografia menos, e com música menos ainda, né? Porque a música, quando você faz um show, beleza, mas talvez no show a pessoa nem presta atenção no que você está cantando, está mais dançando, bebendo e tal. Mas eu acho que todas as formas, todas essas linguagens chegam no mesmo lugar, que é uma conexão não só com a cidade, mas eu acho que é uma conexão comigo mesmo. É legal falar disso, é uma conexão, em alguns momentos,
transcende. Quantas vezes eu tô tocando num show e, cara, o corpo arrepia inteiro, assim, você, uau, eu amo estar nesse lugar. E não pela plateia, mas por estar com meus amigos, com gente que eu também amo, tocando uma música que eu também amo, sabe? E tá tudo se conectando e o som tá funcionando. É a mesma coisa quando você faz uma fotografia e você... Que legal isso, né? Até quando desenha, que legal Sim, é muito isso. legal mesmo. Acho que são línguas diferentes que contam o mesmo poema. Concordo. E qual instrumento você toca, Daniel? Ah, nenhum. Você é músico? Eu falo, eu conheço músicos. Eu conheço o Hamilton de Holanda, ele é músico. Nossa. Eu conheço o Marcelo Barbosa, ele é músico. Eu conheço o maestro Cláudio Cohen, ele é músico. Eu sou um cara que gosta de bater no instrumento, assim. Mas, no geral, no meu disco, por exemplo, sendo mais específico, né? No meu disco, eu toquei todos os instrumentos. Então, guitarras, violões, Nossa, muito baixo, legal. piano, teclado, bateria. No meu disco eu toquei tudo. Então, acaba que assim, eu sou igual pato. Pato anda, nada e voa. Só que anda Faz de mal, tudo. nada mal e voa mal. Então, acho que com instrumento eu sou assim. Eu toco vários e todos mal. Nossa. Enfim, seu livro, Os Cenas Candangas, mostra muito do estilo de vida brasiliense. O que faz Brasília ser tão única pra você? Cara, esse fim de semana eu tava conversando, afinal, são as pessoas que fazem a cidade ou é a cidade que faz as pessoas? Acho que é via de mão dupla. Se Brasília não tivesse a estrutura que ela tem, talvez a gente não tivesse esse jeito nosso de ser. Né, da amplidão, do pilotis vazado, Verdade. de você poder atravessar, Influencia muita gente. né, da cidade vazia num fim de semana, hoje menos, mas imagina nos anos 80, 70, de uma cidade que não tinha nada para fazer e você tinha que inventar o que fazer. Por isso que tantas bandas surgiram. Não tinha nada para fazer, vamos tocar em violão embaixo do bloco, não tem lugar para fazer show, vamos fazer o show aqui mesmo. E a galera se juntava. Então acho que a cidade faz as pessoas do mesmo jeito que as pessoas fazem a cidade. Então, os dois cenas, falam um pouco desse nosso jeito, dessa nossa loucura de andar olhando para cima, de achar ipê lindo, né? Ipê é uma árvore, mas a gente aqui É o tem uma símbolo de reverência, Brasília. né? É quase uma santidade da cidade, são os ipês. Eu acho que é por isso, assim, porque os ipês aqui eles se destacam, eles não estão Demais. numa calçada suja e quebrada, Sim. com um prédio atrás. Os ipês aqui, eles estão num canteiro que é tão gigante, é tão espaçoso que o ipê ele ganha uma luz própria. Forma, né, uma vida. Né? Então, eu acho que esse é nosso costume de passar ao lado, estou olhando ali uma foto do Teatro Nacional, esse nosso costume de passar ao lado do Teatro Nacional e achar aquilo normal. E não é normal. No meio da cidade você tem uma pirâmide, uma meia pirâmide gigantesca, cheia de quadrados, cheia de bloco e que se mexe ao longo do dia, porque quando o sol passa, as sombras se mexem e tudo toma forma. A gente acha normal passar pela catedral. Cara, isso A gente não já é tá normal. acostumado, né? Isso não é normal, em lugar nenhum do mundo existe isso aqui. Único. Quem vem pra cá e fala, isso é uma igreja? Porque a igreja é aquela coisa quadrada, torre Sim. sólida, né? E a Tem que catedral ser. é bem diferente. E a catedral é essa coisa poética, a igrejinha, né? A igrejinha é maravilhosa. Que é uma pequena bailarina no meio da paisagem. Então, o Cenas ele fala disso, dessa nossa loucura de achar o incomum normal, mas não é nada normal. Muito legal. E tem alguma curiosidade de Brasília que o pessoal pouco conhece? Eu acho que tem várias, né? Tem muitas. Você citou o Quiz Minha Brasília, que é o jogo, lá tem várias falando disso. Mas tem algumas que eu adoro, por exemplo. Muita gente acha que quase tudo em Brasília, dos monumentos, obviamente, falando dessa escala, quase tudo é do Oscar Niemeyer. É mesmo? Mas né? a Torre de TV é do Lúcio Costa. E a Torre de TV já estava no projeto original. É o único monumento que Brasília não poderia não ter. Não sabia, Porque eu sabia que era o Lúcio Costa. todos os outros poderia ter qualquer forma, qualquer desenho. Podia mudar. Podia, o Niemeyer não era obrigado a fazer o congresso com 2 torres e 2 cúpulas, ele podia fazer de qualquer jeito. Mas no projeto de 57, a torre de TV já estava desenhada. Eu tenho ela tatuada aqui na minha perna, a torre do projeto. Ela já legal. estava desenhada porque o Lúcio Costa ele entendia que se não fosse desse jeito,
Brasília ia ficar bamba, ia ficar frágil. Sabe quadro, não sei se ainda tem, de cortiça que você coloca foto e prende com pin, né? Que é aquele alfinetezinho. Ele descreve que a torre de TV é um pin em Brasília, né? Que mantém Brasília fixa. Sem ela, Brasília ia ficar bamba. Então ele fixa Brasília com a torre de TV. E outra coisa que é muito legal, por ser uma cidade muito jovem e por ser uma cidade muito documentada, né? Ninguém tem um vídeo da inauguração de São Paulo. Ninguém tem um vídeo da inauguração do Rio, de Paris, da construção da Notre Dame. Aqui em Brasília eu tenho vídeo de tudo. Tem mesmo. É uma cidade muito documentada. E tudo tem um significado em Brasília. Nada em Brasília é daquele jeito porque, ok, deixa ser. Né? Porque a cidade foi crescendo e ficou aquilo. Não, tudo em Brasília tem um porquê. A avenida daquela largura tem um porquê de ser. Né? Os cruzamentos têm um porquê de ser. O formato dos prédios tem um porquê de ser. A altura de 6 andares tem uma justificativa de ser. Então, acho que isso é muito legal, que Brasília é uma cidade com muito significado. Planejada, né? Completamente, né? Ela tem significado. Nada é porque sim. Tudo tem uma explicação muito clara e muito útil para as pessoas poderem viver aqui de forma boa. Brasília não é uma repartição pública. Sim, o pessoal, eu ia te perguntar isso, o pessoal associa muito Brasília com política apenas. Não é. Brasília vai muito além da esplanada dos ministérios, que é linda. É linda. Né? As pessoas pegaram um ranço da figura, do formato do Congresso Nacional, das colunas e tal. Tanto, né? Porque está sempre sendo mostrado na TV vinculado à política, mas Brasília não é uma repartição. Né? Brasília é uma cidade linda, igual todas as outras, só que melhor. Com certeza. E você criou o Quiz Minha Brasília, como você falou. Como surgiu essa ideia de ensinar brincando? Cara, eu adoro jogo de tabuleiro. Sempre brinquei de jogo de tabuleiro, adoro. E tinha que ter alguma coisa. Não tinha nenhum, eu fui pesquisar, não tinha nenhum jogo. Assim como não tinha nenhuma entrevista numa Brasília, não tinha nenhum canal sobre Brasília na época que foi lançado. Eu gosto dessa coisa de inovação. Eu pesquisei e não existe nenhum jogo sobre Brasília. E eu decidi criar um, que você vai jogar e vai aprender, vai se divertir e vai aprender muita coisa. Não é um jogo infantil, vale lembrar isso, né? Tanto que o limite de idade é de 10 anos. É um jogo para quem ama Brasília de todas as idades. Muito legal. Pessoal, e agora roda o VT sobre um vídeo de curiosidades de Brasília. Brasília é o melhor lugar do mundo. E esse negócio de melhor do mundo, maior do mundo, mais sei lá o que do mundo, parece que é uma constante por aqui. Nossa, Daniel, mas que exagero, hein? Ah, é? Então vamos lá. O céu de Brasília é o mais bonito do mundo. Ah, mas céu é tudo igual. Não é não. O nosso céu é especial, muito pelo desenho da cidade que nos permite ver o céu sem precisar olhar para cima. E com isso dá para enxergar todas as cores do pôr do sol, por exemplo. Dizem também que toda essa beleza se deve ao subsolo da região, que é lotado de cristais, e isso deixa tudo mais claro e mais bonito. Brasília é a maior cidade do mundo construída no século XX. Atualmente são mais de 4 milhões de habitantes na região metropolitana da capital, o que faz de Brasília, que ainda nem tem 60 anos, a terceira maior cidade do Brasil. Brasília é a primeira cidade moderna do mundo a ser tombada como Patrimônio da Humanidade. O título foi concedido em 1987 pela Unesco e até então todos os outros tombamentos eram por causa da antiguidade. E em Brasília foi por causa da modernidade. O aeroporto de Brasília é o maior do Brasil em capacidade de pousos e decolagens. Dá para receber um voo a cada 53 segundos. Inaugurado em 1957, num terminal de madeira, o aeroporto passou por uma grande reforma em 2013 e hoje opera com 2 pistas simultâneas e recebe mais de 50 mil passageiros todos os dias. Sem contar que já foi eleito 9 vezes o melhor da categoria e é o terceiro mais pontual do planeta. Na primeira temporada do Minha Brasília Entre Asas e Eixos, tem um episódio só sobre o aeroporto. O eixo monumental é a avenida mais larga do planeta. O recorde está registrado no Guinness desde 1994. São 12 pistas, 250 metros de largura e 2,5 km de extensão.
Há quem diga que a maior avenida do mundo mesmo é a 9 de Julho, em Buenos Aires, que tem 18 faixas, mas apenas 140 metros de largura. Então, chupa, hermanos! Nós temos a maior bandeira hasteada do mundo, tá lá no Guinness também. A gente já falou dela aqui no Entre Asas e Eixos, no episódio sobre a Praça dos Três Poderes. O monumento é de Sérgio Bernardes. O mastro tem 100 metros de altura e a bandeira, que está sempre hasteada, possui 286 metros quadrados de área. O Parque da Cidade, onde a Mônica foi de moto e o Eduardo de camelo, é o maior parque Eduardo de camelo, é o maior parque. Pessoal, e o nosso programa já tá chegando ao fim. Desde já, Daniel, eu agradeço muito a sua presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Muito obrigado, e falar de Brasília é sempre um prazer. Com certeza. Pessoal, e antes do programa encerrar, eu quero convidar você para ir no Rock Salon, que tá acontecendo atrás da Arena Mané Garrincha, lá no bosque da Arena Mané Garrincha, que vai até o dia 14 de junho. É um pedacinho do Capital Motowick, fora do Capital Motowick. Te vejo lá, você tá super convidado. Daniel, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. O programa foi muito legal. Obrigado demais, adorei. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Pietra na TV. Até o próximo.